todo mês, silenciosamente, sem que eles soubessem. R$ 30 desapareciam da aposentadoria de Dona Maria. R$ 50 sumiam do benefício do seu Antônio. R$ 80 eram subtraídos da pensão de Dona Conceição. Mês após mês, ano após ano, eles não percebiam, porque quem rouba com inteligência nunca rouba tudo de uma vez. Rouba um pouquinho, de muita gente. E quando 4 milhões de pessoas perdem um pouquinho todo mês, o número que aparece do outro lado é 6,3 bilhões de reais. O maior roubo de aposentados da história do Brasil. E este vídeo vai te contar o que aconteceu quando o país tentou investigar. Porque o que aconteceu não foi o que deveria ter acontecido. O que os auditores encontraram deixou todo mundo sem palavras. Durante anos, associações de fachada haviam firmado acordos de cooperação técnica com o Instituto Nacional de Seguro Social. Esses acordos davam a elas um poder extraordinário, o direito de descontar mensalidades diretamente da folha de pagamento dos aposentados. O problema? A maioria dos aposentados nunca autorizou nada. O esquema era simples. Na crueldade, dados pessoais de idosos eram usados para simular assinaturas digitais. Assinaturas que nunca foram dadas. Autorizações que nunca existiram. E o Instituto Nacional de Seguro Social, automaticamente, todo mês, debitava o valor, entre R$ 20 e R$ 80. Valores pequenos o suficiente para não chamar atenção, mas grandes o suficiente para que, multiplicados por milhões, gerassem uma fortuna. A auditoria identificou 4,3 bilhões de reais transferidos para essas entidades em poucos anos. Em 2020, as entidades descontaram 36 milhões de reais. Em 2024, 2,4 bilhões de reais. Em 4 anos, o esquema cresceu 66 vezes. E ninguém havia parado isso. 25 de abril de 2025, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto. 211 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisão temporária. 3 estados. Distrito Federal. Um dos primeiros presos ficaria conhecido pelo apelido que o Brasil inteiro passaria a repetir: o careca do Instituto Nacional de Seguro Social. Antônio Carlos Camilo Antunes, um lobista, um operador, um homem que, segundo os investigadores, havia movimentado 24,5 milhões de reais em apenas 5 meses. Mas o dinheiro não era dele. Era da aposentadoria dos idosos. O relator da futura investigação parlamentar definiria Antunes com uma frase que ninguém esqueceu: o autor do maior roubo aposentados e pensionistas da história do Brasil. Mas Antunes não estava sozinho. E é aqui que a história começa a ficar perturbadora. A Polícia Federal mapeou 3 núcleos. Um núcleo dentro do Instituto Nacional de Seguro Social. Servidores que fechavam os olhos ou abriam as portas. Um núcleo de sindicatos e associações. Entidades que, na teoria, representavam aposentados. Na prática, eram canais de extração. E um núcleo financeiro. Esse era o mais importante e o mais perigoso, porque o dinheiro não parava nas associações. Ele continuava fluindo para bancos, para empresas, para fundos de investimento e para pessoas cujos nomes, à época, ninguém ainda mencionava em público. Agosto de 2025, o Congresso instalou a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Instituto Nacional de Seguro Social, a CPM, 37 sessões, mais de 40 pessoas ouvidas, mais de 300 requerimentos aprovados, 4.800 documentos analisados, 48 quebras de sigilo, 3 prisões em flagrante durante os próprios depoimentos. Era uma das maiores investigações da história do parlamento brasileiro. Mas desde o início havia uma tensão que ninguém verbalizava diretamente. Porque, conforme os investigadores avançavam menos,
Conforme as quebras de sigilo revelavam os números, os nomes que apareciam iam ficando cada vez mais inconfortáveis para muita gente. O careca do Instituto Nacional de Seguro Social tinha contatos, muitos contatos, e, em algum momento nas investigações, surgiu uma testemunha, um ex-funcionário do lobista. Esse homem afirmou à Polícia Federal que o careca do Instituto Nacional de Seguro Social pagava uma mesada mensal, R$300 mil por mês, para alguém identificado nas mensagens pela expressão "o filho do rapaz". A Polícia Federal passou meses tentando confirmar. Outro nome surgiu, uma empresária, uma intermediária, que teria recebido, em parcelas, R$1,5 milhões do careca do Instituto Nacional de Seguro Social, e que tinha conexão documentada com Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, o filho do presidente da República. A partir desse momento, a CPM deixou de ser apenas uma investigação. Ela virou um campo de batalha. A base governista no Congresso, que era maioria menos, começou a trabalhar para controlar o que seria investigado e o que não seria. Tentativas de barrar a convocação do irmão de Lula, que era vice-presidente de um dos sindicatos investigados. Uma batalha judicial para impedir a quebra do sigilo bancário de Lulinha. E quando as informações vazaram mesmo assim, a movimentação de R$19,5 milhões em 4 anos, menos a reação, foi imediata. Mas nada do que aconteceu até ali se comparava ao que estava por vir. 27 de março de 2026. O relator Alfredo Gaspar começou a leitura do relatório final. 4.000 páginas. 216 pedidos de indiciamento. O nome de Lulinha. O nome de Vorcaro. O nome do ex-ministro Carlos Lupe. O nome do senador Everton Rocha. E antes que a leitura terminasse, 2 parlamentares do PT acusaram o relator de estupro. Gaspar negou. Pediu a cassação dos acusadores. Protocolou queixa-crime no STF e na PGR. Era impossível saber onde a investigação terminava e onde a guerra política começava. Na madrugada de 28 de março, a votação aconteceu. O relatório foi rejeitado. 19 votos a 12. A base governista havia derrotado o texto. O relatório alternativo do governo também não passou, e a CPMI, do Instituto Nacional de Seguro Social, encerrou seus trabalhos na madrugada de 1º de abril de 2026. Sem um único relatório aprovado, sem uma única recomendação oficial. 7 meses, 37 sessões, 4.800 documentos, 3 prisões em flagrante e nada. O presidente da CPM, senador Carlos Biana, disse uma frase antes de encerrar os trabalhos: é o fim do sonho dos aposentados brasileiros que foram roubados. Mas aqui está o que os veículos principais não estão te contando. O relatório não morreu. Ele foi enviado à Polícia Federal, ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público Federal, à Receita Federal. A Polícia Federal já conduz a operação sem desconto. O MPF é independente do Congresso. O TCU pode gerar bloqueios de bens. E há outro relatório chegando, a CPI do crime organizado. Deve votar seu relatório final até 14 de abril de 2026. O relator, senador Alessandro Vieira, já anunciou. O relatório vai apontar o Banco Master como um duto de lavagem de dinheiro e vai documentar a infiltração do crime nos poderes da República, com nomes, com valores, com provas. A janela não fechou, ela apenas foi empurrada para outro lugar. Fechamento: 4 milhões de brasileiros tiveram dinheiro roubado todo mês da aposentadoria que levaram uma vida para conquistar 6,3 bilhões de reais. 7 meses de investigação. Um relatório de 4.000 páginas. E a madrugada de 1º de abril de 2026
não ficará para a história como o dia em que o Brasil fez justiça. Ficará como o dia em que o sistema mostrou claramente o quanto está disposto a pagar para que certas verdades não venham à tona. Mas as provas existem. A Polícia Federal existe. O Ministério Público existe. E você agora sabe o que aconteceu. Se você chegou até aqui, você sabe mais sobre o maior roubo de aposentados da história do Brasil do que 95% dos brasileiros. Compartilha este vídeo, porque silêncio, neste caso, é cumplicidade.